Se você acredita na escola como espaço de formação de indivíduos em suas diferentes dimensões, bem-vindo ao Ananda Cast, podcast da Escola Ananda. Como usar a tecnologia integrada à prática pedagógica? É o tema do episódio de hoje. A tecnologia faz parte de nossa vida. E como não poderia deixar de ser, também está presente nas escolas. A formação escolar de crianças e adolescentes contempla o uso de recursos como vídeos, projeções, multimídia, dentre tantas ferramentas que ajudam os estudantes a adquirir novos conhecimentos. A tecnologia integrada à prática pedagógica empodera cada vez mais o trabalho de professores e potencializa o aprendizado dos alunos. Bem-vindo e bem-vinda ao Ananda Cast, podcast da Escola Ananda. Eu sou Karina Salles, diretora da Escola Ananda. Para conversar com a gente sobre este assunto, convidamos Camila Carino, CEO da Geek One, primeira plataforma de educação baseada em dados. Bem-vinda, Camila, ao Ananda Cast. É um prazer recebê-la nesta roda de conversa, querida. Eu que agradeço, Karina. O prazer é todo meu estar aqui nessa roda de conversa e debater um pouquinho sobre tecnologia, sobre o uso da tecnologia integrada nas práticas pedagógicas. É um prazer estar aqui com vocês. Camila, vamos falar de tecnologia. E a minha relação com ela sempre foi muito tensa. Nunca foi amigável. Na minha época escolar, não se falava muito sobre isso. Atualmente, é praticamente impossível pensarmos a relação ensino-aprendizagem sem a intermediação do recurso tecnológico. O que eu gostaria de saber? Se esta realidade já alcança a maioria das escolas brasileiras. Karina, as tecnologias da informação e comunicação, os TICs, né, que geralmente a gente escuta bem a sigla TICs, né, estão transformando a nossa sociedade, né, está em tudo quanto é área, tudo quanto é lugar, e na educação não é diferente. É impossível pensar hoje um espaço de aprendizagem sem algum recurso tecnológico, né. Hoje em dia, essa discussão de ter algum recurso tecnológico que extrapola o ambiente da sala de aula, a gente está falando de preparar esses jovens para a sociedade. Essa sociedade ela está em volta às novas tecnologias, a recursos digitais. Então, a gente não consegue preparar bem uma criança, um jovem para o mundo atual se a gente não, de certa maneira, envolver em algum momento algum recurso tecnológico, né? Então, tem até um estudo da McKinsey com dados do PISA, né, que mostram que alunos que tiveram a primeira exposição digital antes dos 6 anos de idade, eles têm pontuação 45 pontos no PISA superior a alunos que foram expostos após os 13 anos de idade. O que isso quer mostrar? Que a tecnologia, o acesso à informação, as tecnologias da comunicação, elas fazem, a essência hoje, né? Ela não é mais uma coisa superficial ou opcional, elas fazem parte do aprender, né? Então, é essencial que as crianças tenham, né, esses jovens tenham acesso a essas tecnologias da informação e comunicação. No entanto, infelizmente, a gente ainda não consegue alcançar de forma equânime todas as escolas do nosso país. Enquanto a gente vê esses recursos tecnológicos em abundância e até como uma coisa natural e rotineira dentro de uma rede particular, uma rede privada, a gente não encontra esse mesmo cenário numa rede pública. Se a gente olhar para o censo escolar de 2020, cerca de 75% das escolas brasileiras hoje possuem acesso à internet. Mas somente 4% tem internet no padrão de velocidade adequado, né, um nível considerado de qualidade. Ou seja, você tem aquele acesso à internet que é muito restrito, que não permite uma prática pedagógica adequada, que às vezes não dá acesso ao aluno, às vezes fica muito restrito ali à secretaria, né? Então é um nível de qualidade de internet que não permite um bom uso de tecnologias da informação e comunicação, né? Então a gente tem muito o que avançar. E essa dificuldade de acesso, né, tem aumentado ainda mais as disparidades que a gente tem entre os níveis socioeconômicos. Por isso, tantas políticas públicas, né,
buscando fazer com que a gente dê, né, mais condições para a rede pública, né, que a gente tenha mais condições tecnológicas e de infraestrutura na rede pública para que a gente não aumente ainda mais as disparidades que existem entre os níveis socioeconômicos, né. Não basta somente ter o recurso. Nós tivemos várias políticas públicas no nosso país em que a gente só colocava ali um tablet dentro da escola, colocava um computador lá na escola, mas que não sabia fazer uso dessa tecnologia, que não estava envolvida ali com uma proposta pedagógica forte, né? Então, só vai fazer a diferença se isso tudo estiver muito bem atrelado, né? A gente tem que dar o recurso, a gente tem que dar a infraestrutura, mas a gente também precisa atrelar muito forte isso à proposta pedagógica da escola. Professores e alunos precisam extrair o real valor, né, da tecnologia. Gente, eu tô aqui abismada. De 75%, apenas 4% fazem uso. Tem um nível de internet adequado. Assim, né? Isso, por conta disso. É muito baixo. É muito baixo. E Camila, como integrar a tecnologia à sala de aula, respeitando o trabalho dos professores? Na visão da GIC, a tecnologia empodera o trabalho dos docentes. Poderia falar melhor sobre isso? Sim. Para a gente, o professor, Karina, ele é o elemento, talvez, o mais importante do processo de ensino-aprendizagem, né? Ele é insubstituível, assim, é o elemento central e, assim, em alguns momentos, né, erroneamente, a gente já ouviu falar assim, não, a tecnologia vai substituir o professor, e acho que nos últimos anos, mais do que nunca, a gente tem provado que não, né, que o professor, ele é a essência ali, ele faz com que esse processo pedagógico, ele ocorra de uma maneira ali adequada, porque o professor é muito mais do que a transmissão do conhecimento, né? Quando falava de substituição, talvez pensasse na imagem do professor como transmitindo o conhecimento, mas o professor é muito mais do que isso, né? O processo de ensino-aprendizado, ele é feito por relações, e o grande papel do professor ali em sala de aula é desenvolver essas relações, é encantar o aluno, é motivar o aluno, é questionar, provocar, né, impulsionar para um novo desafio. Nem sempre ele vai saber a resposta para tudo, mas ele com certeza faz com que a descoberta aconteça ali dentro da sala de aula, né? E esse é o encanto, o grande papel do professor, é isso que a gente quer valorizar. Então a tecnologia, ela vem para ser uma aliada do professor. A tecnologia, ela precisa apoiar o professor é o maestro, né? A tecnologia tenta prover melhores instrumentos ali, mas o grande maestro dessa jornada é o professor, né? Então a tecnologia para a gente, ela vem facilitar o dia a dia, ela vem dar mais ferramentas, ela vem otimizar o tempo, ela vem facilitar processos, ela vem dar mais informação para que o professor possa conhecer cada aluno que está dentro da sua sala de aula. Então, aqui na visão da GIC, né, a tecnologia ela sempre vai estar a favor do professor, né, em prol do melhor fazer do professor. E esse professor é quem que pode fazer o melhor trabalho, é quem consegue conhecer, tem o contexto, conhece cada aluno e consegue fazer realmente esse fazer pedagógico ser mais eficiente. Tive a oportunidade de conversar com alguns pais que demonstraram uma preocupação por conta de algumas experiências que tiveram em outras instituições, onde foi delegada a essas plataformas, né, de ensino, a responsabilidade da docência, onde isso era a única ferramenta. E você trouxe aí em sua fala algo muito significativo. É mais um elemento. E eu posso falar da GIC, né, porque nós já estamos nessa parceria, o que eu acho interessantíssimo é a flexibilidade dessa plataforma e a interação direta que ela tem com o professor. Tem com o aluno, tem com pais também, mas no momento eu estou falando do professor. É uma plataforma que dá essa oportunidade do professor atuar como docente. Inclusive, não há possibilidade dela atuar sozinha. Automaticamente é uma plataforma que exige do professor uma atuação efetiva. Eu achei isso bacana. E é bem isso mesmo, Karina. É a gente apoiar o professor nessa jornada, né? E o professor é quem vai conduzir, acho que
Eu gosto muito da palavra o maestro, eu gosto muito da palavra relações, né? A gente aprende a partir das relações, da troca, né? Então, quem vai conduzir, quem vai fazer as escolhas pedagógicas, e não existe uma escolha pedagógica perfeita para todos os contextos do nosso país, né? Então, é o professor que vai entender aquele alunado, aquele contexto escolar, aquele grupo familiar. É o professor que vai conseguir fazer o ajuste perfeito. É ele que vai fazer as melhores escolhas de recursos pedagógicos. Então, a gente tem que trabalhar para o professor. E o professor vai conseguir ser o melhor professor dentro de sala de aula. Isso. Camila, você que atua diretamente nesse processo, o que mudou no ensino escolar de crianças e adolescentes a partir da tecnologia? Muita coisa vem mudando, né, Karina? E continua mudando, né? A gente está em constante transformação e cada vez mais essas transformações ocorrem de maneira mais rápida, né? Você tá algumas das mudanças que fizeram a tecnologia alterou ali no contexto escolar, né? Uma delas é o acesso à informação, né? Antigamente o acesso à informação era muito difícil, poucas pessoas, só pessoas privilegiadas, né, conseguiam ter acesso à informação, era muito caro. A gente tinha que comprar, vou lembrar que vários de vocês devem lembrar das enciclopédias, né? A gente pagava para a enciclopédia, a gente estava comprando informação, e a enciclopédia era caro, né? Almanacs. Era bem caro, e eu lembro que eu não tinha, né, em casa, minha família de origem mais humilde, assim, eu achava lindo quem tinha na estante da sala ali, aquele conjunto de enciclopédia, então era caro. Então, a tecnologia traz um contexto de um acesso à informação de uma maneira muito mais fácil, né? De uma maneira muito mais fluida, muito mais veloz. Então, essa é uma grande mudança que impacta o contexto escolar de uma certa forma. A escola não é mais o ambiente de sala de aula, não é mais o único objetivo, transmitir o conhecimento. Na verdade, é mais do que isso, né? Então, agora a gente tem que trabalhar muito mais com a qualidade dessa informação, como é que você pode ter uma análise crítica melhor em relação ao que você recebe, como é que você julga melhor, como é que você aplica esse conhecimento. Então, a gente sai de um nicho que é ter acesso à informação para um nicho de que é como é que eu faço uso dessa informação, como é que eu aplico esse conhecimento. Isso muda bastante ali o contexto de ensino-aprendizagem e o papel ali do professor dentro de sala de aula, né? Uma outra mudança que eu cito ali de transformação é a conexão com o mundo, né? A gente, com a tecnologia, a gente está muito mais conectado, o mundo ficou pequeno, né? A gente conecta com várias partes desse mundo de uma maneira muito mais simples. Eu lembro que a gente não sabia o que estava acontecendo do outro lado do mundo e às vezes a gente demorava para ter informação e chegava essa informação ali desatualizada, né? E hoje não, hoje com poucos cliques você sabe o que está acontecendo, você acompanha uma guerra que está acontecendo nesse momento ali, né, a quilômetros de distância, mas a gente está ali acompanhando, a gente interage de uma maneira muito mais fluida. Então isso muda o ensino de línguas, né, como é que era aprender línguas antigamente, aprender uma língua estrangeira agora, né, como que é o ensino de história, né, que é muito mais dinâmico, muito mais real. Então essa conexão com o mundo é uma outra transformação que a tecnologia traz para o nosso processo de ensino, né. Eu vou citar mais uma, tá? Mudança. Tem várias que a gente pode conversar, Karina, mas eu vou citar mais uma, que eu acho que gosto muito de valorizar, que é a questão instrução diferenciada, né? Esse termo de instrução diferenciada, personalização. A tecnologia permite com que a gente conheça melhor cada estudante e consiga fazer instruções cada vez mais voltadas para o interesse deles, para os potenciais deles, né? A gente começa a tratar cada estudante como um único. Então, às vezes, a gente entendia que poderia ser o contrário, que a tecnologia poderia massificar, e a gente está caminhando agora com a tecnologia no sentido contrário. Em vez de a gente massificar e padronizar, a gente vai diferenciar, a gente vai tratar melhor cada singularidade de cada estudante, né? E o mundo também está sendo isso, né? A TV, por exemplo, antigamente a gente só tinha uma programação na TV e todo mundo tinha que assistir aquela mesma programação. Hoje a gente tem vários recursos de plataformas de streaming que você escolhe o que você quer assistir, quando você quer assistir, em que momento você vai assistir. Isso também vai acontecer para a educação, né? Então a tecnologia permite com que a gente consiga fazer uma oferta de ensino, de processo de ensino-aprendizagem muito mais diferenciado, olhando para cada estudante que está dentro da sala de aula e não olhando mais para uma média, né? Então, aqui algumas das mudanças que a tecnologia provoca nesse mundo do ensino escolar, assim. Eu estava no aguardo
desta fala sua, que foi o que me encantou com a GIC, essa instrução diferenciada, esse cuidado que vocês têm em olhar aluno por aluno, necessidade de cada aluno e o alcance que vocês conseguiram estreitar entre vocês, o aluno e as famílias, que ao longo do tempo foi tendo um distanciamento grande quando os alunos eles entram no ensino fundamental, anos finais, as famílias vão deixando um pouquinho eles de lado nesse aspecto, e a GIC conseguiu fazer esse resgate com muita propriedade. Isso me chamou a atenção na época da escolha. Então, eu notei que vocês já tinham percebido que há essa quebra entre ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, essa quebra de acompanhamento, e que houve esse pensar cuidadoso de vocês para que pudesse estreitar essa relação, que naturalmente vai sendo fragilizada, porque os meninos viram adolescentes, mas ainda não são autores de si mesmos, né? Estão se construindo. Sim. Isso nos encantou. Agora, Camila, fale um pouquinho aí para os nossos ouvintes como é o processo de implantação da GIC One nas escolas. Bom, vamos falar de implantação, né? Isso. Eu falei agora para vocês de instrução diferenciada, da gente tratar cada aluno ali, né, cada vez mais como único, né, conhecendo mais esse aluno e provendo o melhor processo de ensino-aprendizagem para ele, né? Essa filosofia para a gente também cabe para a escola, né? Para a gente na GIC, cada escola ela é única, né? Cada escola ela tem a sua característica, a sua história, né? O seu grupo ali de professores, né? Então, a gente não pode também tratar isso de uma maneira padronizada. Então, essa é o grande diferencial da implantação do GIC One nas escolas, né? Pra gente, cada escola ela é única. Ela tem as suas características, ela atende ali a um contexto. E a GIC é que tem que conhecer essa escola e esse contexto e se adaptar a este contexto e não fazer o contrário, né? Então, a gente não vem com uma ideia pronta, uma caixinha ali de receitas de bolo, falar, execute dessa forma. Não, faz parte a gente conhecer vocês, a gente conhecer cada escola que é parceira nossa, a gente entender qual que é o objetivo, traçar um objetivo em comum, e esse objetivo está em torno de um processo de ensino-aprendizagem mais eficiente. E na medida que a gente consegue traçar esse objetivo e entender o contexto, a gente consegue personalizar a nossa plataforma para o que vocês venham a ofertar. Eu tenho escolas de diferentes, né, características usando o GIC One. Eu tenho escolas que trabalham com projetos, eu tenho escolas que trabalham ali por disciplinas, eu tenho escolas ali. Então, o formato fazer pedagógico vai mudar de contexto para contexto, mas a gente consegue se adequar, a gente consegue se personalizar e tentar trazer melhor valor para aquele contexto ali que a escola está, né? Então, essa é uma primeira grande característica da nossa implantação. Uma segunda característica é a gente entender que é processo. Né? A gente traça objetivos, a gente leva um tempo para alcançar esses objetivos. Tem mudanças culturais, tem um aprendizado acontecendo da equipe docente, tem um aprendizado da equipe gestora, tem o aprendizado das famílias em saber lidar melhor com aquele material didático. Então, sendo o processo, a gente tem que estar junto o tempo inteiro, tem que estar acompanhando. Então, a gente tem um outro elemento que nosso é parceria. A gente estreita ainda mais a relação quando a gente tá na escola, né? Aí que se torna parceiro. Eu falo fortemente que a gente não é um vendedor de material didático. Tipo, vem o material didático e pronto, agora vocês se viram. Não, a GIC não é isso, né? A GIC, ela se compromete com o fazer da escola, com o que a escola está desenvolvendo. Então, a gente vai estar ali semanalmente comunicando, perguntando como é que tá, como que a gente pode apoiar, vamos fazer uma formação, vamos fazer uma interação com os alunos. Então, para a gente é muito, muito importante essa proximidade que a gente tem, é assim que é o nosso processo de implantação, né? Entendendo cada escola como único, traçando objetivos e tendo um processo muito, muito próximo ali com a escola. Muito bom. Vocês, na verdade, se apropriam
do projeto político-pedagógico da escola procuram se adequar a ele, sempre somando, e disso dá um bom casamento. Correto? Resumir dessa maneira? Bom resumo. Adorei o resumo, Karina. É isso mesmo. A gente tenta se apropriar e fazer um bom casamento ali das unir forças, né? Porque a escola tem vários elementos fortes ali, uma história muito forte. E a Geek pode contribuir com essa história. A gente busca ver ali a forma que a gente melhor contribui. Isso. Kai, nós vamos desaguar na pergunta seguinte, onde você já trouxe que vocês respeitam as peculiaridades de cada escola. Agora tem algo também que me encanta e eu queria que você explicasse, Camila, para os nossos ouvintes. De que forma os conteúdos são personalizados? Muito legal, Karina. Eu vou falar um pouquinho da proposta do Geek One, né? A gente fala que a gente veio abrir uma nova era da educação. Parece ousado, né? Mas é bom, tem que ser ousado, né? Se a gente quer transformar a educação brasileira, a gente precisa ser ousado, né? Então é ousado falar, mas a Geek quer realmente abrir uma nova era da educação. Uma era em que o foco do processo é o estudante e o aprendizado. Parece meio banal eu falar isso. Poxa, Camila, isso não é o senso comum, assim, que o estudante tem que ser foco, que a aprendizagem tem que ser foco? Parece. Mas na realidade, muitas vezes não é, tá? Muitas vezes o foco está em passar o conteúdo, em dar o conteúdo. Então, assim, eu vou dando, um trator ali, né? Eu dei conteúdo, vou dando conteúdo, mas o que o estudante está aprendendo? Ele realmente está aprendendo? A gente esquece dessa pergunta, a gente vai num automático de passar conteúdo e a gente esquece da pergunta se o aprendizado está realmente acontecendo. E que a Geek está querendo, todo momento, fortalecer e trazer para a discussão é que a gente não pode esquecer esse aprendizado, né? Ele é o elemento central. Então, a gente quer prover na nossa proposta uma aprendizagem que seja mais conectada com o estudante, conectada com a sociedade atual, uma aprendizagem que seja mais visível, que eu possa acompanhar e estar vendo esse aprendizado acontecer, uma aprendizagem mais ativa, que coloque esse estudante ali mais autônomo, mais protagonista desse processo, e uma aprendizagem mais personalizada. Então, a gente vem tentar romper uma nova era em que o foco realmente é aprendizado. E aí, como é que vem essa personalização do conteúdo no meio disso tudo, né, Karina? Muitas vezes eu escutei do professor ele falar assim: Camilo, vocês falam que o foco ele é o aprendizado, mas às vezes eu recebo um material didático que ele é padrão, ele é fixo. Se minha turma, eu pego uma turma, eu percebo que ela não está naquele nível ainda, que ela precisava de conhecimentos anteriores, o material didático não me apoia nisso, porque ela está subentendendo que todo mundo chegou no 6º ano do ensino fundamental naquele nível, deve começar naquele assunto. Mas, poxa, aí nesse momento eu sou forçado a esquecer o nível anterior, o aprendizado, e seguir o conteúdo, né? E isso é realmente fato, né? E aí, às vezes, o professor fala, não, eu vou resgatar outros conteúdos, vou demorar um pouquinho para usar o material didático. Aí pode ser que às vezes venha uma cobrança, né? Do tipo, poxa, mas você até agora não começou esse material didático? Então, o professor ficava muitas vezes refém do material didático, ao invés de estar a favor do processo de aprendizagem. Aí a gente falou, não pode ser isso, né? O material didático não pode engessar o professor, o material didático tem que apoiar o professor, né? Resgatando aquela conversa que a gente estava tendo de apoiar o professor, né? Então, então o conteúdo tem que ser flexível. E essa foi um dos grandes avanços que a Geek traz para o material. O professor pode escolher ali o conteúdo que fica mais apropriado para aquele grupo de alunos, né? Se eu preciso resgatar, a gente veio de 2 anos de pandemia, né, Karina? Realmente ficaram algumas coisas para trás, e do tipo, eu preciso resgatar um conteúdo, poxa, deixa o professor pegar aquele conteúdo para trás e resgatar com o aluno. Poxa, essa turma está mais avançada, eu quero puxar um conteúdo que teoricamente, né, era lá para frente, mas eu posso puxar agora porque essa turma dá conta, deixa eu puxar esse conteúdo. Eu quero fazer um projeto que vai falar de um tema, que é um tema que era inicialmente previsto para o 7º ano, mas eu queria trazer para o 6º. Essa flexibilidade, essa personalização que o professor pode fazer é a gente olhar para o aprendizado, é a gente olhar para o contexto daquele aluno, é a gente conseguir realmente fazer com que esse processo ele seja mais significativo ali para todos.
A gente deixa de ser um mecânico ali de executar a ordem, ali, uma coisa mecânica de executar a ordem de conteúdos, para a gente pensar no fazer pedagógico que faça sentido, né? E por isso que o conteúdo tem que ser personalizado, ele tem que ser flexível para o professor poder atuar. Eu sou suspeita a falar, mas eu sou encantada com essa flexibilidade e o pensar de vocês em cada detalhe e respeitando cada necessidade de cada aluno. Eu acho isso um grande diferencial. Falo do ponto de vista pedagógico e ano que vem, 2023, vou ter o prazer de analisar também como mãe, porque minha filha está indo para o 6º ano, vai ter acesso direto à plataforma e eu estou encantada desde já e me reconstruindo a minha relação com a tecnologia em função da Geek One. Que bom! Fico muito feliz, honrada por isso, hein, Karina? Através desse viés da Geek, por me encantar, eu fui adentrando esse universo e vendo o quão rico é em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Deixa eu fazer um adendo, Karina. Sim. Você trouxe um elemento importante. Lá no início você falou, né, às vezes meio receosa com a tecnologia. A gente aqui na Geek, a gente vive muito isso de tentar romper um estereótipo que foi construído, né? Às vezes uma visão da tecnologia com uma visão ruim. A gente tenta trazer o lado positivo da tecnologia, né? A gente tenta falar assim, poxa, tem elementos muito legais que a tecnologia pode somar ali ao processo de ensino-aprendizagem, né? E se a gente se aliar a ela, a gente vai ter uma força, um potencial muito forte, né? Então, a gente tem vivenciado isso, assim, tentar mostrar para todos o lado positivo, como é que a gente usa a tecnologia para além das redes sociais, para além do entretenimento, para além, né, de coisas assim que a gente tem discutido e que às vezes ocupa a maior parte do nosso tempo. A tecnologia tem elementos importantíssimos que podem ser utilizados ali para a gente poder fazer a educação ir para outro patamar, né? Você não tem noção. Eu sou mulher de agenda, de escrever, de anotar tudo. Depois da Geek, eu consigo enxergar todos esses benefícios. Eu vejo isso nos meus alunos aqui. Eu vejo como ficou tudo plural, entende? E com os meus olhos, porque começou através da observação do crescimento deles enquanto pedagoga. Depois eu fui atrás desse universo e me encantei. E aí vamos para outra questão. Do ponto de vista do estudante, o que muda no processo de apreensão de novos conhecimentos a partir dos recursos tecnológicos? Algo que já é tão peculiar à contemporaneidade. A gente acha que esses estudantes nasceram, né? Não, eles nasceram com a tecnologia já em outro patamar, né? Eles não vivenciaram a internet de escada, a primeira vez que a gente ouviu falar de internet, eles nasceram com um mundo em que já existia internet, né, Karina? Então, é um mundo muito diferente, mas isso não significa que eles saibam lidar com isso, né? Não é porque eles nasceram num mundo já que existia tecnologia que eles sabem lidar com a tecnologia. A gente sempre está ensinando os nossos jovens, as nossas crianças a lidarem com esse mundo, né? E a mesma coisa envolve o meio digital, né? Os recursos tecnológicos que aí estão. Então, a gente tem muito que ensinar e a gente fala muito que é muito importante ter uma educação digital para a gente formar realmente cidadãos digitais, né? Que eles saibam usufruir de uma maneira parcimoniosa, que eles consigam ver ali as oportunidades que esse mundo digital vem a trazer, que eles saibam respeitar, né, as pessoas dentro desse mundo digital. O anonimato faz com que a gente às vezes atue de uma maneira até muito perversa, né? A gente vê pessoas que quando estão no anonimato não sabem, não tem educação com o outro, não tem empatia com o outro, né? E aí isso tudo faz parte do nosso contexto hoje. Então
apesar de ser muito natural para eles essa internet, a digital, esses recursos todos, a gente tem uma educação a formar, uma formação a fazer ali com esses jovens para que eles possam ali trabalhar e ter um bem-estar e um uso muito bem adequado ali. E não se trata da gente punir e nem se trata da gente limitado, tipo, não usem, né? Porque não tem como você privar hoje uma criança de ter acesso ou de ter algum contato com o digital hoje, né? Então, o nosso grande desafio como educador é a gente eles fazerem boas escolhas. Eles precisam saber julgar, eles precisam saber analisar, eles precisam fazer ali as escolhas corretas. E esse é o nosso desafio em termos de desenvolvimento desses jovens, né? E do ponto de vista, assim, do estudante, o processo de aprendizado muda muita coisa, né? Então, antigamente a gente focava tanto em informação, em conteúdo. Hoje eles buscam ali no Google, eles têm um monte de informação, de conteúdo. Então, não é mais um conhecimento ou informação memorizável que importa. Não é mais, né, saber ali a resposta rápida ali do Google, né? A gente está tendo que provocar esse estudante a desenvolver outras habilidades, a desenvolver novas competências, a saber aplicar melhor, né, o conhecimento, a transformar, a construir novos conhecimentos. A tecnologia vem trazer um pouco mais de autonomia para esse estudante, né? Então, antes ele ficava muito assim, o que o professor me passa e eu faço. Hoje ele fala assim, não, peraí, eu posso aprender sozinho, eu posso ir atrás, eu posso ir atrás dos meus interesses, aliar um pouco mais o meu processo com o que eu gosto. Então, tem outras provocações também que a tecnologia vem trazendo, que mudam esse processo de apreensão de novos conhecimentos para esses jovens, né? Verdade. Essa próxima pergunta você até já respondeu em um outro momento, que é o professor, ele consegue acompanhar melhor a evolução do aluno em sala de aula e entender quais as suas principais dificuldades em função desta interface que a tecnologia oferece? Deixa eu aprofundar um pouco mais, eu acho que eu posso dar um pouco mais de exemplo para entender o quanto que o professor consegue acompanhar melhor o estudante, né? Com o uso ali, com o apoio de recursos digitais, a gente consegue fazer com que o professor, antes de entrar numa sala de aula, ele consiga já ter um relatório ali e saber quem são os alunos que fizeram, os alunos que não fizeram atividade de casa, quem foram os alunos que acertaram a questão 1, acertaram a questão 2, erraram a questão 3. Toda essa informação ela já vem ali para o professor e isso dá um poder para o professor para ele transformar e fazer com que a aula seja muito mais eficiente, né? Então, ele pode entrar numa sala de aula e ele fala, poxa, esse aqui eu já entendi que a turma já domina, então eu vou trabalhar no aprofundamento disso aqui. Poxa, eu já sei que essa turma está com dificuldade aqui nesse ponto, então eu posso trabalhar numa atividade assim. Então, o acesso mais fácil dessa informação, desses relatórios de acompanhamento, faz com que o professor ele consiga ser muito mais certeiro, muito mais assertivo, faça escolhas melhores ali, para que a sala de aula ela seja muito mais encantadora, que a sala de aula seja muito mais direcionada para o que o aluno precisa, né? Então, isso é tornar o aprendizado visível, isso é facilitar a vida do professor, isso é fazer com que o professor ele fique mais empoderado para dar uma aula cada vez melhor. Isso ele vai conseguir personalizar mais ali para cada estudante da sala de aula dele, né? Então, ele consegue acompanhar melhor tanto a turma, quanto ele consegue melhor acompanhar cada estudante. E isso não fica só no nível do professor, né? Isso também fica também pro nível da orientação pedagógica, da coordenação, que consegue ver ali um pouco mais como é que aquele aluno como um todo, como é que ele é em português, em matemática, em química, como é que eu posso orientar um pouco mais, apoiar mais o processo de aprendizado desse aluno, né? Então, vários atores com esse acompanhamento mais próximo conseguem se beneficiar e a gente gera todo um trabalho em conjunto ali em prol de um processo de ensino-aprendizado ali mais eficaz, né? É verdade, isso eu vejo de perto acontecer aqui na escola. Vamos falar um pouco sobre a participação dos pais? Vamos tranquilizá-los. Vamos. De que forma pais, mães e responsáveis são chamados a participar desse processo educacional, Camila? Legal.
o pai, a família, o pai, a mãe, a família como um todo, né, ela tem um papel crucial para o sucesso dessa criança, né, da criança, do jovem ali. A gente vê vários estudos na área de eficácia escolar que mostram que quando o pai e a família está mais envolvida, né, o desempenho acadêmico desse estudante ele é muito melhor, né? Ele corre de uma maneira muito mais fluida, né? E aí, um grande questionamento nosso da GUIC era, poxa, como convidar mais essas famílias para esse processo pedagógico? Como envolver mais essa família nesse processo pedagógico? E aí a gente só se envolve, né, Karina, quando a gente conhece as coisas que estão acontecendo. Não tem como me envolver numa coisa que eu não sei que está acontecendo. Se eu não sei que está acontecendo, eu não me envolvo, porque eu nem estou sabendo que isso está precisando da minha ajuda, nem sei o que eu posso fazer. Então, a gente foi numa linha de que, assim, o pai, a família, ela precisa saber o que está acontecendo dentro da sala de aula. Às vezes a família até tenta saber o que está acontecendo na escola. Ela vai e pergunta ali pro filho, como é que foi a escola hoje? Né? E aí, mas quando você está no Fundamental 2 e médio, assim, você vai ver cada vez mais respostas assim, legal, foi boa. E aí acaba ali o diálogo, né? Não se prolonga muito mais do que isso. E aí não teve ali tantos insumos, tantas informações para deixar o pai e a mãe se envolver mais nesse processo pedagógico, né? Porque a criança vai falando respostas mais básicas. Né? Foi legal, foi boa, mãe, foi bem, foi boa a aula. Então, a gente encerra uma comunicação, sendo que, na verdade, deveria ampliar. Então, a gente se questionou aqui de como que a gente pode apoiar mais a família a se envolver, né? Como é que a gente dá mais informações para o pai poder se envolver. E a tecnologia pode apoiar a gente nisso. Então, imagina se a família recebe um relatório frequente ali, e que ela consegue saber quais os assuntos, né? Quais os assuntos que seu filho está estudando nesse momento, né, o que ele viu na aula de química, o que ele viu na aula de ciências, o que ele viu na aula de história, o que ele estava com mais dificuldade, o que ele conseguiu fazer bem. Nessa hora que o pai consegue ter essa visão, ele fala, poxa, eu posso puxar esse assunto com o meu filho. Eu vi que ele aprendeu sobre... Estava falando de sustentabilidade dentro da aula de ciências. Poxa, eu posso conversar sobre sustentabilidade com o meu filho aqui. Então, nesse momento, quando você tem mais informação do que está acontecendo no dia a dia, o pai e a mãe ela consegue ser mais participativo, ele pode puxar um assunto, ele pode se envolver mais. Então, a gente tenta trazer aqui a tecnologia nesse contexto familiar, para trazer mais visibilidade sobre o processo. E essa visibilidade vai ampliar as possibilidades de diálogo que vai existir entre pai, mãe e filho ali, né? Que vai ampliar ali as oportunidades de participação e de envolvimento. E com isso, a gente nutre um outro elemento muito importante, que é a corresponsabilização. Nisso, né, quando a família começa a apoiar o processo, quando todos os professores, né, coordenação, o próprio aluno, a gente cria um núcleo muito forte de corresponsabilização. Todos nós somos responsáveis pelo resultado de aprendizagem, todos nós estamos envolvidos nesse processo. E no fundo é isso que a gente quer construir, né? Esse maior envolvimento, essa maior responsabilização de todos para que o sucesso seja cada vez maior desse jovem, né? Excelente. Eu adoro os relatórios, adoro as chamadas que são realizadas para os alunos individualmente em relação a, olha, falta fazer essa atividade, olha, falta X pontuação para completar tal coisa. Acho que eu não estou sabendo me expressar direito, mas é tão encantador esse acompanhamento que não tem como dar errado. Se juntarmos as nossas mãos, no caso a GUIC, as famílias, a escola, visando o desenvolvimento desse aluno, não tem como dar errado, porque é tudo muito bem casado. É isso mesmo, Karina. A gente precisa se unir como equipe ali, né? E todo mundo trabalhar em conjunto ali para fazer com que a gente garanta o maior sucesso possível aí de cada criança que está com a gente, né? Com certeza. Muito me alegra dizer que a Escola Ananda já adota a metodologia GUIC One. Desde então, o que é que notamos? Dentre tantas coisas nos nossos alunos, autonomia, autogestão,
Comportamento leitor, por incrível que pareça, porque na plataforma de vocês existem muitos textos, além da variedade de recursos audiovisuais, mas a seleção, o cuidado com a seleção dos textos de vocês é outra coisa também que eu fiquei encantada. E principalmente o que foi que eu percebi no alunado. Eles adquiriram uma maturidade no trabalho com base em dados, metas e resultados, que são características que estão sendo muito exigidas no mundo de hoje e daqui para frente, principalmente em relação às chamadas profissões do futuro. Eles adquiriram com a inserção da GIC essa maturidade. Isso foi muito perceptível. Eu fico muito feliz, Karina, que você tenha conseguido ver esses resultados ali, que essa parceria tem dado frutos positivos ali, né? Resultados positivos. E muito me alegra também ter a Escola Nanda como parceira da GIC, sabe? A gente quer parceiros como vocês, assim, porque eu vejo no grupo da escola ali profissionais competentes, né, professores muito envolvidos, muito preocupados com essa formação de cada criança ali, um envolvimento muito forte de vocês, assim, de conhecer cada criança que está dentro da escola, de prover o melhor processo pedagógico para eles, um compromisso muito grande com a educação, né? Então, a gente se espelha muito em vocês e eu fico muito alegre também, muito feliz de ter vocês ali no grupo de escolas parceiras da GIC. Que bom, Camila. E realmente elas são preocupadas. É um time muito engajado. Graças a Deus nós temos afinidades em relação a isso. Então vamos falar agora para aquele grupo de pessoas que, assim como eu, não tinham, já estou botando meu verbo no passado, uma relação saudável com a tecnologia. A tecnologia mudou a forma como vivemos, de fazer novas amizades, no trabalho, na relação com a nossa saúde, enfim, em uma série de coisas. O que dizer às pessoas que ainda oferecem algum tipo de resistência à tecnologia aplicada aos processos educacionais? Bom, o que dizer? Eu primeiro digo assim que o medo e as incertezas, elas fazem parte do processo, né? Então, a gente sempre fica receoso com o novo, a gente fica sempre apegado ao que a gente já sabe fazer, né? A forma como a gente aprendeu, a forma como a gente vivenciou, mas a gente não pode deixar esse medo nos travar, né? E a gente tem que tentar, às vezes, romper esse medo e tentar se envolver um pouco mais. Arriscar, errar faz parte da construção da inovação, faz parte da construção da evolução, né? Eu gosto bastante sempre do meio termo, Karina, da ponderação, né? Nunca os extremos. Então, ser muito resistente às novas tecnologias pode fazer com que a gente fique parado no tempo, e não é isso que a gente quer, né? Por outro lado, querer que novas tecnologias substituam tudo é insensato, né? E não vai substituir. O quanto que é prazeroso a gente estar em uma reunião de família, esse olhar no olho do outro, o abraço, a troca, né? Então a gente não pode também fazer o outro extremo, que é deixar a tecnologia querer substituir tudo. Então é sempre bom o meio termo, né? O lado ponderado, né? Então a tecnologia também tem coisas positivas. Eu me lembro, uma época, meu irmão morou no Japão. E eu sou japonesa, né? Vocês não estão me vendo aqui no podcast, mas eu sou japonesa. Meu irmão morou no Japão. Nossa, como era difícil falar com ele, porque era tudo muito... era caro fazer uma ligação Japão-Brasil. A gente tinha que falar uma vez por mês, era assim, 10 minutinhos, porque senão ia vir uma conta telefônica enorme, a gente não poderia pagar por aquilo, né? Então, poxa... A tecnologia também tem coisas legais, né? Ela nos aproximou. Hoje eu moro em São Paulo, minha mãe mora em Brasília, e eu consigo estar diariamente falando com minha mãe, eu vejo ela pela câmera, isso nos aproxima, né? Então a tecnologia
pode nos afastar, mas ela também pode nos aproximar, né? Então, eu acho que o sensato é a gente sempre saber fazer um uso ponderado. A gente não querer travar, não querer ficar com medo de se envolver, mas também a gente não querer ter o excesso de usar ali o tempo inteiro, ficar o tempo inteiro em tela, o tempo inteiro ali usando redes sociais, né? Então a gente tem que buscar o lado da ponderação. Se a gente conseguir dosar isso, se a gente conseguir ser ponderado, a gente vai tirar o melhor proveito disso. Então a gente tem que ter sabedoria para a gente melhor empregar a tecnologia, e quem melhor souber fazer isso vai ter mais sucesso daqui para frente, né? Então a gente precisa dessa sabedoria da ponderação ali do uso da tecnologia. Adorei a ressalva a esse equilíbrio. Camila, que conversa esclarecedora, boa, fluídica. Quero aproveitar a oportunidade para lhe agradecer por ter aceitado o convite de participar do Ananda Cast e dizer que estamos muito felizes com a parceria da Escola Ananda com a Geek One. Foi um prazer grande bater esse papo com você e te passo a palavra para as suas considerações finais. E, por favor, deixe os contatos da Geek One para quem quiser conhecer um pouco mais dessa maravilhosa iniciativa. Karina, o prazer foi todo meu, foi muito bom, adorei, passou voando, né? Essa nossa conversa, a gente vai conversando assim, o papo vai fluindo, então adorei estar aqui com vocês. Espero que eu tenha contribuído também com reflexões, que eu possa ter falado um pouquinho mais do uso positivo da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, que eu possa ter acalmado um pouco o coração de alguns pais, né, que às vezes ficam receosos do quanto que a gente vai colocar a tecnologia ali no dia a dia, mas saibam que a gente está sempre com muito zelo, muito cuidado. Eu também sou mãe, eu também eu prezo ali a gente fazer o melhor uso possível da tecnologia, sem excessos, né, e trazendo ela para trazer pontos positivos realmente para esse processo e que a gente possa educar cada vez melhor as nossas crianças, os nossos filhos, nossos jovens, né? Então, espero que eu tenha contribuído um pouco mais em desvendar o que é o Geek One e o nosso papel e o papel da Geek na transformação da educação desse país, né? Então, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo espaço, eu fico à disposição. Querendo conhecer um pouco mais da Geek, acho que pode acessar o nosso site, né, geek.com.br. Lá vocês vão ter mais informações sobre a Geek, o Geek One, um pouco mais de como a gente chegou até aqui, do que a gente está buscando ali para o nosso futuro, tá bom? Obrigada, Karina. Obrigada a você, querida. Assim, fechamos o 5º episódio do Ananda Cast, um podcast que busca refletir sobre temas e experiências que permitam a cada um de nós compreender de que forma a comunidade escolar colabora com a formação de indivíduos em suas diferentes dimensões. Faz sentido para você? Então acompanhe o nosso programa. Estamos nas principais plataformas de podcast. E se quiser nos enviar dúvidas ou sugestões de temas para discussão, escreva para a gente. contato@anandaescola.com.br. Até breve!